Hoje eu quero falar sobre adorar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus quando nós estivermos passando pela provação e também pela aprovação. Aí você fala, Fernanda, mas difícil mesmo é fazer tudo isso, honrar a Deus, confiar em Deus, descansar em Deus na provação. Na aprovação, quando tá tudo bem, é fácil. Não é, gente. Não é. Não é fácil. Às vezes, se nós não tivermos intimidade com Deus o suficiente para entender os códigos de honra e de glória, para dar a Deus que é devido, a gente tem mais facilidade em dar glória e glorificar, às vezes, na aprovação do que na aprovação. É um jogo de palavras que eu tô fazendo aqui com vocês, né? Provação e aprovação. Eu vou falar por quê. Porque muitas vezes, quando tá tudo bem na nossa vida, a gente normaliza. A gente busca menos, a gente ora menos, a gente lê menos a Bíblia, porque tá tudo bem. E é nesse momento que tá tudo bem que você precisa armazenar suas memórias boas. Que você precisa guardar estes momentos nos celeiros do seu coração, para no dia mau você retirar deles força para enfrentar os desafios que vêm pela frente nos dias mau. Lá em Lamentações 3:21 fala assim: quero trazer a memória o que me dá esperança. Se você não guardar essas coisas, quando te for aprovado, quando for o dia da sua vitória, quando for o dia da conquista, se você não armazenar momentos seus com Deus neste tempo, você vai trazer memória o quê? Quando você estiver passando por dificuldade e quando você estiver passando por lutas. O texto de hoje é 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, a fé que vocês têm, é muito mais valiosa do que o ouro, que mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra quando Jesus for revelado. Então a nossa fé, ela é testada, ela é provada, é passada pelo fogo, não só no vale, é na montanha também. A fé é testada nos momentos difíceis e revela nesses momentos difíceis em quem confiamos. Mas também ela é testada no alto da montanha, no auge da nossa vida, no auge da nossa conquista, plenitude. Ela é testada lá também no sucesso. Porque perdendo ou ganhando, a nossa fé, ela se revela. O nosso coração revela quem é o dono da nossa vida, quem é o dono da nossa história, a quem nós glorificamos, a quem nós honramos. Sabe? Quando falta recursos, não existe um lugar melhor do mundo do que aos pés de Jesus. A gente vai, se ajoelha e começa a orar e começa a ouvir louvor e às vezes dói. A falta de recursos, às vezes é falta de amor, falta de dinheiro, falta do que for que você estiver passando. Se você estiver muito angustiado, sofrendo muito, não existe, gente, melhor lugar no mundo que aos pés de Jesus. É muito bom quando a dor vem, que você se ajoelha, ali você se sente no colo de Jesus. Ali você é resposta de Jesus para muitas pessoas, quando a dor vem para você. Só que quando você está na abundância, não tem que ser diferente. É a mesma coisa. Você vai para o colo de Jesus agora não mais para chorar de tristeza, mas para chorar de alegria. Você vai para o colo de Jesus para se render e glorificar e ficar feliz e nesse colo não mais ser confortado, mas celebrar, comemorar. Não é assim que a gente faz em família? Não é isso? Quando a gente está triste, a gente abraça e chora. E quando a gente está feliz, a gente abraça e ri. Às vezes nós esquecemos desses momentos de abraçar e rir e celebrar com Deus. A nossa fé, ela é revelada e ela é provada tanto no vale quanto no monte. Sabe, nós gostamos de falar quando estamos sofrendo, eu quero trazer memória o que dá esperança. Mas essas memórias
Para que elas sejam lembradas, você tem que ter armazenado essas memórias. Porque elas são sua força no dia mau. O problema é que nós agimos de uma forma no vale e de uma forma completamente diferente no monte. No vale, nós precisamos do colo, porque dói. Precisamos de abraço, porque dói. Mas no vale você está sendo resposta de Deus na vida de alguém. Você não precisa superar sua dor, superar seus problemas para ser resposta na vida de uma pessoa. Quer dizer, a pessoa fala, quando eu sair daqui eu vou dar meu testemunho. Quando eu conseguir vencer, eu vou até fazer um culto de gratidão. Não, você é a resposta no vale. Porque tem gente passando pela mesma dor que você, mas não tem esperança, não tem Jesus, não sabe ir pro colo, não sabe se render. Agora, quando é na abundância, por incrível que pareça, é a mesma coisa. Nós precisamos correr pro colo, para criar memórias, para armazenar pro dia mau. Abraçar Jesus, nos ajoelhar, nos render, não mais ali com dor, mas com celebrações, com honras. Nós às vezes normalizamos. Por que fala assim, eu esqueci de ler a Bíblia, eu comecei a orar e falei o amém no outro dia. Aí a pessoa fala assim, é porque você não está passando por dor suficiente. Não, é por falta de conhecer a Deus. Todo mundo sofre, todo mundo passa por dor suficiente, sim. Mas por que quando está tudo bem não lembra? Porque não conhece Deus. Porque Deus está com você no vale e está com você na montanha, no monte, para celebrar. Eu queria contar aqui uma experiência para vocês que eu tenho com os meus filhos, né? É uma relação que eu tenho com os meus filhos. Eu tive, assim, o privilégio e a honra de ser dona de casa por mais de 30 anos. Tem prós e contras, mas eu vou falar as coisas boas que ser dona de casa trouxe para mim nesses 30 anos. Eu tive o privilégio de criar meus filhos de perto. E foram códigos criados que nos tornaram íntimos no decorrer dos anos. Tinha algo que eu fazia com eles, sempre quando eles chegavam da escola. Às vezes era no carro, às vezes era em casa deitada numa rede. Não importava. Aquele momento era deles. E eu falava, olha, vocês vão contar agora o que aconteceu de ruim na escola, o que aconteceu de ruim, que deixaram vocês tristes e tal. E vocês também vão me contar coisas boas. Eu não aceitava terminar o relatório sem algo bom. E isso era uma rotina que foi a infância toda deles. Às vezes eles nem esperavam eu falar como é que foi, já chegavam contando. Opa, um de cada vez. Isso criou códigos de intimidade entre mim e meus filhos. Quando a minha filha ela ia para casa de alguém, ela me ligava. Se ela me ligava, eu já sabia que não estava tudo bem. Porque Luísa, se tivesse tudo bem, Luísa não me ligava, não. Mas se tivesse alguma coisa acontecendo de difícil, ela me ligava. Então, quando ela me ligava, eu falava, e aí, filha? Ela, oi, mãe. Eu falei, você quer que eu te busco? Ela, aham, porque ela não podia falar, né? Aham. Falei, então espera aí. Passava uns minutinhos e o carro tava na porta. Desce que eu vim te buscar. Mas também, quando tinha alguma coisa alegre para me contar, alguma coisa extraordinária que acontecia, ela me ligava na hora. Ela morou fora 3 anos, fora do país. E às vezes, como ela morou com americanos, com gente que não falava português, ela conversava comigo abertamente. Mas quando aí ela mudou para casa só de brasileiras. E às vezes ela estava passando por perrengues, por coisas difíceis, né? E aí eu falava, tá difícil? Ela, aham. Aí eu orava com ela e tudo eram códigos. E às vezes aconteceu uma coisa extraordinária, ela me ligava na hora. Até ontem aconteceu uma conquista muito grande de uma parente nossa, né, que é blogueira e conseguiu uma conquista, a Stephanie. A gente orou, torceu por ela e ela conseguiu. A Luísa me liga aos prantos, chorando. De tristeza? Não, de alegria. Ela queria repartir comigo o choro de alegria que ela estava pela prima ter conquistado. Conquistado isso. E meu filho é mais fechado, mais na dele, mas eu interpreto os códigos. Eu sei quando ele não quer estar no lugar.
Eu chego perto dele, falo, filho, quer ir embora? Ele, quer. Eu sei quando ele não quer ir no lugar, porque nós temos códigos de intimidade. Eu falo, filho, você não está a fim de ir? Ele, não quero ir, mãe. Então, nós criamos um código de intimidade. Esse código de intimidade que eu criei com os meus filhos, Deus quer ter comigo e com você. Um código de intimidade. Sabe, é a primeira pessoa que você vai correr para chorar, mas também é a primeira pessoa que você vai correr para celebrar. Sabe o desejo que eu tenho de celebrar com os meus filhos ou de atender necessidade deles desde quando eles eram pequenos? Deus tem um amor muito maior pelos meus filhos do que eu. Então você pensa que o amor de Deus ele é maior do que um amor de mãe. Então, quando você está passando pelo vale, por coisas difíceis, a sua fé vai ser testada, a sua fé vai ser provada. E eu digo para você, tá doendo? Você tá sofrendo? Se você puder, no lugar que você está, quando a dor vir e vir forte, se ajoelhe. Vai pro colo. E você está sendo resposta, você não sabe, você não tem ideia, mas você está sendo resposta para a vida de alguém. Deus não espera você ficar completamente equilibrado, curado, para que a sua vida inspire pessoas, para que a sua vida cure pessoas. Você é o braço de Deus, é o amor de Deus na terra. E aí, quando você estiver num dia bom, é dia de você construir suas memórias. E você só constrói as memórias que ficam com a assinatura da eternidade, para que você no dia mau lembre, se você celebrar e der a honra, o primeiro abraço para Jesus, a primeira honra para Ele, a primeira glória. Tem pessoas que têm dificuldade de trazer as memórias, coisas boas no dia mau, porque não armazenou essa excelente memória. O dia que aconteceu as coisas boas, ficou muito feliz, mas depois normalizou. Eu passei nesse concurso porque eu estudei muito, viu? Eu estudei, me esforcei muito. Não estou aqui para tirar mérito de ninguém. Mas como a gente viu ontem José, no início José falou, eu tive esse sonho. Eu fui agraciado com essa revelação, olha que sonho que eu tive. E quando ele chega na frente de Faraó, já com a vida toda processada no sofrimento, pronto para assumir ali um governo, ele diz, não está em mim, está em Deus, a fonte da revelação que você procura. E naquele momento, quando José reconhece que a fonte é Deus, quando ele honra Deus, ele começa a criar memórias no topo. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, em Provérbios, capítulo 3, de 5 a 6, é um dos versículos que eu falo muito, confia no Senhor, de todo o seu coração, não confie no seu entendimento. Sabe? Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É para você confiar de todo o coração e reconhecer em todos os seus caminhos. Você passa pelos caminhos de vale, passa pelos caminhos do alto, de tristeza e de coisa boa. Então você precisa reconhecê-lo em todos os seus caminhos, tanto no sofrimento quanto na angústia. Sabe quando minha filha meus filhos passam por algo extraordinário, que eles querem contar para mim? Esse lugar ali é um lugar de honra. Sabe quando você está assistindo um jogo com a família e você marca o gol e você vira para a pessoa do lado e abraça e celebra? Deus quer fazer parte dessa alegria imensa que você conquista. E esse abraço, essa honra que você dá para Deus são memórias que você vai armazenar para lembrar no dia mau. Porque a única pessoa que tem pensamentos bons a nosso respeito é Deus. Nem nós mesmos temos pensamentos bons a nosso respeito. Só Ele que tem. Deus não tem um pensamento ruim a seu respeito. E aqui, eu quero deixar para vocês
alguns versículos de oração, porque eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, se é um momento de celebração ou se é um momento de angústia. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecido diante dele com orações, súplicas e ações de graça. Com súplicas e ações de graça. O que você está pedindo, peça, mas já pode agradecer. Pode agradecer. Se você tem código de intimidade com esse Deus, você sabe que ele já tem a resposta para você. Marcos 11:24. Peça. Creia, acredite que você já recebeu. Esses códigos de intimidade, quando você pede algo para Deus, você sabe que ele recebeu. Lembra que eu falei que a minha filha às vezes estava na casa de alguém, na infância ou na adolescência? Às vezes estava num lugar que ela não queria ficar. Ela me ligava. Eu já entendia que era para buscar ela. Então, quando ela me ligava e eu atendia, ela tinha certeza que o carro ia parar na porta, que eu ia buscá-la. Essa certeza, essa crença tão infantil, tão ingênua, ela tinha certeza que mesmo se eu não tivesse com carro, eu ia dar um jeito de buscar ela. Você entende que Deus ama você mais do que eu tenho amor pela minha filha? E tenho pressa em responder a necessidade dos meus filhos, mas Deus tem mais pressa ainda em responder, em atender a sua necessidade. Então, quando você pedir alguma coisa para Deus, tenha certeza que Ele vai responder. Porque você não está pedindo no nome de ninguém, no seu nome. No nome de quem te decepcionou, de quem te frustrou. Você está pedindo em nome de Jesus. E esse nome é poderoso. Quais são as memórias que você armazenou para trazer para esse dia mau? Se você conseguiu, no dia bom, armazenar honra e glória para Deus, hoje você tem memórias para trazer, para ajudar você a entender que seu pai sabe que você ligou para ele e ele já está a caminho de te socorrer. Assim como eu largava tudo em casa para buscar minha filha onde ela estivesse, que ela não queria estar naquele lugar, Deus já tem a resposta para a sua vida. E Ele tem muita pressa em arrancar você dessa dor. Então, neste lugar de dor, vai pro colo, chora, porque no sofrimento, a gente precisa chorar. Chore tudo que você precisar chorar. Seja a resposta de Deus nesse tempo. Caminhe, trazendo à memória as coisas que te dão esperança. E a hora que você estiver no alto, celebre. No mesmo lugar que você clamou, escorregue para o chão, para o colo de Jesus e de joelhos se renda e glorifique a sua fé. Ela é revelada, ela é testada, não só no vale, mas também no monte. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor não pede de nós nada que nós não possamos dar para o Senhor. E aqui, neste lugar, neste momento, eu não sei se meus irmãos estão no vale ou na montanha. Não sei se estão em tempo de choro ou em tempo de celebrar. Não importa a mesma posição, nós estamos aqui com os nossos corações quebrados, quebrantados, rendidos, para te glorificar, para te honrar, porque o Senhor já chega com a nossa resposta, porque o Senhor tem pressa em nos abençoar e nos socorrer. Nós te amamos, Senhor, e confiamos que o Senhor é o Deus do monte e dos vales, e o seu amor é revelado de maneira permanente. O Senhor nunca falha. Perdoa, Senhor, às vezes que nós não temos te reconhecido nos nossos caminhos. Nós temos dado nomes para as nossas frustrações, para as nossas decepções. São pessoas, são projetos falidos, são situações. Mas nós queremos dizer para o Senhor que nós reconhecemos neste momento que qualquer coisa que estamos enfrentando, seja ela boa ou ruim, é o Senhor que está ali para se revelar a nós, dar abraço, dar colo e encher o nosso coração de esperança e trazer memórias que estivemos com o Senhor em tantas outras batalhas que o Senhor nos fez superar e andar sobre as águas.
E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.